Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse ambiente. E obrigado, Pai, pela coisa mais importante que é a Tua presença aqui. Porque a Tua palavra afirma que onde 2 ou 3 estiver reunido no Seu nome, o Senhor se faz presente. Há muito mais de 3, há muito mais de 10. E nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor se faz presente. Tu és bem-vindo aqui. E usa-me a mim como canal de bênção, para ser bênção também na vida dos meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus e senta. Amém, queridos? Fica à vontade aí na casa do papai. Pode se assentar. Hoje eu trouxe o livro do o caderno de Moisés hoje, então a palavra vai ser dura. Amém? Já, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir comigo, Gálatas capítulo 5. E nessa tarde, pela manhã, orando a Deus, sobre o que ministrar, o que compartilhar com os amados irmãos nessa noite, nesse dia abençoado, nesse culto, da fé. E Deus me deu essa palavra. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Querido, todo cristão que ama a Deus, enquanto você abre aí, pode abrir, Gálatas capítulo 5. Amém. Está lá no finalzinho, depois de 1 e 2 Coríntios, é isso mesmo? É isso mesmo. Um pouco antes de Efésios, está bem lá no final lá. Gálatas capítulo 5. Eu quero falar com os irmãos assim, todo cristão, quem é cristão aqui dá um glória a Deus? Glória a Deus. Eu acho que se alguém te perguntar se é crente, você deve falar assim, eu sou cristão. Porque essa palavra crente aí, ela está muito defamada e na verdade, a palavra afirma que até o diabo é crente. Então, você tem que falar, eu sou cristão. Porque cristão é a sua identidade. Crente é o quê? É acreditar que Deus existe. Então, até o ímpio acredita que Deus existe. Então, ele é crente. Então, o católico, ele acredita que Deus existe, ele é crente também, você entendeu? Então você tem que dizer, não, eu sou cristão, eu tenho a minha identidade em Cristo Jesus, você entendeu? Então nós somos cristãos, somos crentes sim, mas a nossa identidade deve estar em Cristo, e em Cristo nós dizemos, eu sou cristão, aleluia. Então todo cristão que ama a Deus, que ama de verdade, porque se perguntar quem ama a Deus, todo mundo levanta a mão. Você entendeu? Mas eu estou falando quem ama de verdade. Como assim, pastor? Que não ama só de palavras, mas que ama com as suas atitudes, ama com o seu comprometimento com Deus. Você entendeu? Então todo cristão que ama a Deus, ele deseja do fundo do coração dele uma coisa, ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então todo cristão que ama a Deus de verdade, ele deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o meu desejo é a cada dia eu ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estava vendo e lendo sobre David Wilkerson, ele ainda jovem, quando ele estava no começo do seu ministério, um homem foi muito usado por Deus, um dos grandes heróis da fé, David Wilkerson. Mas teve um momento que ele estava tão cheio de Deus, uma vida de devocional, buscando, ministrando e pregando e vivendo e sendo usado e sendo levado. Teve um momento que ele estava ministrando que ele flutuou, ele levitou de tanta unção, de tanto de Deus na vida dele, aleluia, olha que tremendo. Um homem cheio, está aqui, tem aqui, um homem cheio da presença de Deus a tal ponto. Então nós precisamos viver isso. Então todo cristão que ama a Deus de verdade, ele deve desejar, ele deseja ser cheio do Espírito Santo, porque quando você é cheio do Espírito Santo, a sua vida é outra. A sua fé é outra, a maneira que você lida com os conflitos é outra, a maneira que você lida com as tentações que vêm é outra. Eu posso até dizer que as tentações que vêm sobre a sua vida, muitas das vezes ela nem te abala, porque você é tão cheio de Deus, que aquele pecado ele não te atrai, pelo contrário, você repugna, você rejeita.
Você entende? Mas uma pessoa que ela está tão distante de Deus, ela está tão distante do Espírito Santo, que qualquer carniça de pecado lhe agrada o paladar. Você entendeu? Então nós devemos buscar e querer e desejar ser cheio do Espírito Santo. Por que ser cheio do Espírito Santo? Porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa de Deus. Deus, ele é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando você fala, eu desejo ser cheio do Espírito Santo, você está dizendo, eu quero ser cheio de Deus. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, quer dizer que você está cheio de Deus. Aleluia! Amém! Quem deseja ser cheio do Espírito Santo, cheio de Deus aqui? Aleluia! E é nisso, querido, que nós devemos viver. O problema das pessoas que estão caindo, o problema das pessoas que estão desistindo, o problema das pessoas que têm inconstância e não permanecem nos caminhos de Deus, é a ausência de Deus. Mas você pergunta para ele, você ama a Deus? Ele fala, eu amo a Deus. Claro que eu amo a Deus. Mas no nosso devocional de hoje, João capítulo 14, Jesus, ele fala e ele afirma, aquele que diz que me ama, é aquele que guarda e obedece as minhas palavras. Então, se você não guarda as palavras, se você não obedece as palavras, se você não pratica as palavras, se a sua vida não está de acordo com a palavra, sinto muito lhe dizer, está faltando uma parte de amor da sua parte para com Deus. Então, se lhe pergunta, você ama Deus? E a sua resposta é sim. Para nós hoje, cabe uma boa de uma reflexão. Será que eu realmente amo a Deus? Será que você realmente ama a Deus? Vamos para a palavra, Gálatas capítulo 5, versículo 16, aqui fala as obras da carne e as obras, o fruto do Espírito Santo. Versículo 16, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da vossa carne. Olha que aconselhamento tremendo, ande no Espírito, e jamais satisfareis a vontade ou o desejo ou aquilo que atrai a vossa carne. Quando você anda no Espírito, você não vai satisfazer, você não vai ter desejo sobre essas coisas, porque você está no Espírito. Olha o 17, porque a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito, ela luta, ela milita contra a carne. Está entendendo? Olha aqui, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, sobre um jugo. Somos livres, somos libertos, estamos em Cristo. Versículo 19, ora, as obras da carne... Não, vamos parar até aqui, tá bom? Depois nós entramos aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo desse jugo. Glória a Deus, querido. Amém? Em vários filmes, com certeza você já assistiu alguma cena mais ou menos assim. O cara, ele está com vontade de fazer algo. E em vários filmes já aconteceu essa cena. De um lado aparece um anjinho que fala para ele, não faz, não faz. Aí ele decide não fazer. Mas de repente aparece um diabinho e fala assim, você está perdendo tempo, você vai deixar de fazer. Pode fazer que ninguém vai fazer. Aí o outro fala assim, não, isso vai dar errado. Aí o outro pega e até puxa, fala assim, não vai dar nada errado não. Você tem que fazer porque isso é bom. E de repente ele toma uma decisão. O que eu quero ilustrar com isso? Aqui está falando, bem no versículo 17, porque a carne, ela luta contra o Espírito. Então há uma luta, irmão, há um conflito diário dentro de mim. Há um conflito diário dentro de você. Porque a palavra fala que dentro de nós, nas nossas decisões, o Espírito,
algo direcionado para Deus, mas quando fala carne, fala da nossa alma, fala do nosso desejo. Você entendeu? Então, dentro de nós tem essa luta entre a carne e o espírito. E eles, aqui a palavra fala que eles têm uma luta, e eles não podem satisfazer o desejo um do outro. E por isso, o aconselhamento é esse: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfazei o desejo da vossa carne. Glória a Deus, querido. Aleluia. Então, né? A questão é essa: quem é o cristão, né, que realmente ama a Deus, né? E o cristão que realmente ama a Deus, ele tem que entender isso, que ele precisa viver no Espírito, e não viver na vontade da carne dele. Então aqui está dizendo, não ande no Espírito, e não ande nos desejos da vossa carne. E a pergunta é, aonde os seus olhos têm andado? Aonde que os seus ouvidos têm passeado? Aonde o seu coração tem desejado? Aonde? É para se pensar. No versículo 22, mais abaixo, vamos ler lá, 22, fala dos frutos, fala da obra, né? As qualidades do Espírito, a partir do 22, ele diz assim, mas o fruto, as qualidades do Espírito Santo de Deus, é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, aleluia. Que bênção, querido, olha aqui, tantas qualidades, tantos frutos que evidencia o fruto do Espírito. Essas são as evidências de quem é cheio do Espírito. Tem amor, tem paz, tem benignidade, tem longanimidade, não vive irado, né? A pessoa, o crente, ama o irmão, né? A pessoa cheia do Espírito, ele ama o irmão, não fica difamando, ele fala com respeito com a esposa, ele fala com carinho com a família. Quem é cheio do Espírito Santo não vive na fornicação, não vive no adultério, não vive pela moda, pela vaidade, pela onda desse mundo que hoje até dentro da igreja diz que tudo pode e nada pode, né? É uma mentira. Então aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é humilde, ele não tem inveja, e tudo isso é fruto do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Querido, a confirmação do Espírito Santo não é daquela porta para dentro. A confirmação do Espírito Santo na minha vida é daquela porta para fora. Você está entendendo? Porque tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é quando ele entra, ele roda, ele pula, ele grita, ele faz aquele, né, e fala em línguas e não sei o que mais, e cai, e diz que caiu na unção, e tremeu, e sentiu, e chorou. Querido, isso não é ser cheio do Espírito Santo, não é. Isso é uma evidência do Espírito Santo, é uma evidência do Espírito Santo, afirmação que de fato você que assiste é cheio do Espírito Santo. A afirmação na verdade é da porta para fora, é quando você sai ali daquela porta, e aí o seu caráter é revelado, se você é um homem de Deus ou não é. Você está entendendo? Porque tem gente que diz ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas fala mal dos outros, é fofoqueiro, mentiroso, vive no adultério, vive na fornicação, compra, não paga, tem um monte de problema de caráter, e chega na igreja como dizendo ser sapatinho de fogo. Se nós estamos falando ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é o quê? É ser cheio de Deus. Espírito Santo, Deus é santo. E como que Deus é santo e vai estar numa mulher profana desse jeito? Então, aqui a gente fala em línguas, eu falo em línguas, eu oro em língua, aqui tem, a gente ora, os irmãos caem também, e isso é evidência sim do Espírito Santo. Você está entendendo? Mas tem muita gente dissimulada, simulando,
tem muita gente dissimulada, simulando ser cheio do Espírito Santo, e não tem nada do Espírito Santo, porque a vida dele é uma vida totalmente contrário ao que a palavra ensina. O que é Espírito Santo? Para que Deus ele venha manifestando os frutos do Espírito Santo de Deus na minha vida, e manifestando na minha vida, de acordo com a minha intensidade da minha busca, eu vou sendo cheio a tal ponto que eu vou ser transbordante, como eu disse a respeito de David Wilkerson, um homem que viveu um nível de santidade tremenda, um homem que era altamente usado por Deus, e ele chegou a tal ponto, a vez ministrando, que isso é recente, se eu não me engano, 1980, 82, aí tiraram a foto, ele flutuando, irmãos, e lá um ambiente cheio de muitas testemunhas, é uma verdade. Então, nós temos que entender que nós precisamos nos esvaziar para ser cheio do Espírito Santo. Esvaziar do quê? Esvaziar da soberba. Tem gente soberbo, que ele acha que é melhor do que todo mundo. Esvaziar do orgulho, acha que não precisa de ninguém, acha que é autossuficiente, não pede perdão. Querido, como que a pessoa é cheia do Espírito Santo e não perdoa? Está tudo magoado. Entendeu? Esvaziar da raiva, esvaziar da murmuração. Crente cheio do Espírito Santo, ele não murmura, porque ele sabe que Deus é fiel na vida dele, ele sabe que Deus vai cuidar dele. Aquilo que muita gente entende que é uma prova, que é miséria, ele entende que é só um momento de passagem, que Deus está preparando algo muito melhor para a vida dele, independente da situação. A dispensa farta ou vazia, ele sabe, Deus é fiel, porque Deus é fiel. A dispensa está vazia, mas todo dia come pão. A dispensa está vazia, mas todo dia tem arroz e feijão. A dispensa está vazia, mas à noite tem pelo menos um arroz e um ovo com farinha. Aleluia, irmão, aleluia. E Deus cuida, porque Deus é fiel e ele não se abala. Mas tem gente que não come carne hoje, já entra na murmuração. Deus esqueceu de mim. Não, meu irmão, Deus não esqueceu de você. Talvez você que esqueceu de Deus, porque o compromisso de Deus com você é através da palavra. Viva a palavra e você vai viver o que você está querendo viver. Tem muita gente querendo viver coisa de Deus, mas não vive a palavra. Está uma vida frustrada, vai viver frustrado se você não aprender. Você tem que passar por esse caminho aqui, ó. Esse é o caminho. Aleluia. Então, é assim. É assim que o Espírito Santo ele encontra lugar, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos,
Por isso que no dia de hoje, tem poucas pessoas que vivem cheias do Espírito Santo, nos dias de hoje. Pessoas cheias de ansiedade. A pastora Ju está num grupo de mulheres lá, mandou uma palavra sobre ansiedade. Falei, meu Deus, e hoje o mal do século é a ansiedade. O que é ansiedade? É sofrer por antecedência, é sofrer por algo que pode dar errado, nem vai dar errado. E se dar errado, Deus está no controle de todas as coisas, Ele vai dar um livramento e de alguma maneira Ele vai abençoar. O que é ansiedade? É sofrer por antecedência. E a palavra fala, não andeis ansioso quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir, porque essas coisas, os ímpios, é o povo que não tem Deus, o povo que não tem fé, eles andam desesperados por isso. Vocês não precisa ficar preocupado com isso, porque eu vou dar boas coisas a vós. Inclusive ele fala, pode um pai dar pedra para um filho quando ele pede pão? Pode um pai dar uma serpente para um filho quando ele pede peixe? De maneira alguma. E Jesus fala, então vocês sendo maus sabem dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai vos dará as melhores coisas. Aleluia. Então o homem cheio do Espírito Santo, ele sabe que Deus está cuidando da vida dele, então ele não anda ansioso. Pode se preocupar. Preocupação, tem níveis de preocupação que não é ansiedade. Você entendeu? Porque eu tenho que me preocupar, eu tenho que fazer coisa, eu tenho que acordar amanhã, eu tenho que trabalhar, estou desempregado, eu tenho que procurar emprego, entendeu? Se o meu salário não está bom, eu tenho que me qualificar para aumentar a minha condição, eu tenho que achar algo melhor, você entendeu? Então isso é uma preocupação, mas ansiedade não, é se sofrer por antecedência. Então, por isso que hoje, poucos vivem cheios do Espírito Santo, porque está muito cheio de outras coisas. O Espírito Santo não é só aquele mover do batismo. Você entende? Que tem o batismo no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu estava 7 anos na igreja, os irmãos eram batizados, eu não era. 2 anos eu não era, 3 anos eu não era, eu ficava frustrado. Deus esqueceu de mim, eu falava, não, eu sei que Deus esqueceu de mim. Mas às vezes eu murmurava, 4 anos eu não era, o irmão era. Chegava o irmão, o cara nem era irmão, né? Chegava o ímpio, naquele dia aceitava Jesus e já era batizado. Eu falava, meu Deus do céu, Deus, um homem chega aí na igreja, aceita Jesus hoje e já é batizado. Eu estou aí, de repente 7 anos, eu estava lá na bênção, orando lá, nem estava mais conectado com isso. De repente uma abençoada toca na minha mão e eu fui batizado no Espírito Santo. Mas não é só aquele mover, não é só aquele movimento, não. Vai para o encontro todo mundo, e glória a Deus, e fala línguas. E por que não fala línguas hoje aqui? Por quê? Olha aqui, um termômetro para nós. Por que lá, fala, nossa, lá é diferente do ambiente espiritual? Sabe por que é diferente? Porque lá você está buscando. Lá o seu coração está voltado para a palavra. Lá você não está, o seu celular está desligado. Lá você está assim, uma palavra, uma adoração, um momento, uma oração. E você vai buscando, e você vai vendo uma intensidade, e você vai ficando cheio. E quando chega domingo, você fala, eu não quero ir embora, porque aqui é bom demais. E você é batizado, e você ora, você chora. E você fala, nossa, eu nunca mais vou perder isso na minha vida. Sabe por que você viu aquilo? Porque você buscou aquilo. E sabe por que talvez você não estava vendo isso? Porque você não busca isso hoje. Porque lá no encontro e aqui, para mim, é a mesma coisa. E não é porque eu tenho uma unção de pastor na minha vida, não. Porque eu entendi que eu preciso orar todo dia. Eu entendi que eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Eu entendi que eu tenho que fazer devocional todo dia. Eu entendi que eu preciso ir para Deus todo dia. E eu fazendo isso, eu sou cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Então, se você está achando que não está aí, é seu termômetro. E o que você faz com ele? O termômetro, ele é um sinal. Tem muita gente que não está observando o seu termômetro. E sabe o que está acontecendo? Está morrendo. Sabe para que serve uma febre no corpo? A febre não é uma doença. Quando você sente febre, a febre em si não é uma doença. A febre, ela é um sinal, ela é um termômetro. O seu corpo está com alguma inflamação, o seu corpo está com alguma infecção, alguma coisa está no seu corpo. Ele é um despertar, ele é um clique, ele é um termômetro, alguma coisa está errado. Aí você vai ver o porquê que eu estou com essa febre, você está entendendo? Então, o seu termômetro aí tem que ser ativado. Por que eu estou frio? Por que eu não estou mais orando em línguas? Por que eu não estou mais como antigamente? Porque você não está buscando como você já buscou.
Você está entendendo? Glória a Deus. Então o Espírito Santo não é só aquele mover do batismo, aquela unção. O Espírito Santo é Deus presente em mim, em todos os lugares, todos os dias. Aleluia. Eu não sei o que você faz, irmão, mas a primeira coisa que eu faço de manhã é ler a Bíblia. Ah, mas você é pastor. Não, meu irmão. Se você entra às 8, se você acorda hoje às 7, acorda às 6:30 da manhã, meia hora de Bíblia, 5 capítulos. Ah, pastor, mas eu acordo cedo, então tá, antes de dormir, meia hora de Bíblia, 5 capítulos, vai ser uma bênção. Você vai ver como que vai mudar a sua vida espiritual. Bênção demais. O que o Espírito Santo nos dá. Eita, agora vou ter que correr, palavra tão gostosa dessa. O que o Espírito Santo nos dá? Ele nos dá o poder que precisamos para resistir aos desejos pecaminosos da nossa natureza caída. Irmãos, nós temos uma natureza caída. Nós temos uma natureza caída. E essa natureza caída quer pecado. Essa natureza caída do pastor Wesley, se não vigiar, ele quer adultério, ele quer isso mesmo. Porque eu tenho essa luta da carne. Você entendeu? Então, o que o Espírito Santo nos dá? Ele nos dá o poder que precisamos para rejeitar os desejos pecaminosos. Aonde estou tão cheio do Espírito Santo que aquilo não me atrai, aquilo não me agrada ao meu paladar, porque eu estou cheio de Deus, e Deus é santo. Se eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de santidade. O que o Espírito Santo nos dá, através do Espírito Santo, nós temos condições de dizer não ao pecado e sim para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Então busque a Deus. Vamos concluir. O que acontece se eu não alimentar o Espírito? O que acontece, irmão? O que acontece se você não alimentar o Espírito? Eu já falei algumas vezes aqui. A Vera fala, mas fulano lá, ele caiu no adultério. E parece que quando fala caiu, parece que é só adultério, né? Comprar e não pagar também é cair. Você entendeu? Falar da vida dos outros também é cair. Comprar e não pagar também é cair. Você entendeu? Mas vamos lá. O que acontece se eu não alimentar o Espírito? A carne prospera. O velho homem ressuscita. O velho homem ressuscita. Então o cara não caiu lá, naquele dia do roubo. Ele não caiu lá. Sabe quando ele caiu? Ele caiu no dia que ele deixou de orar. Ele caiu no dia que ele deixou de ler Bíblia. Lá é só a consequência de uma falta. Porque se eu não busco ser cheio de Deus, eu vou ser cheio do quê? Cheio das obras da carne. Porque aqui fala, nós acabamos de ler, que virou Gálatas, capítulo 5. Porque a carne luta, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Então se eu não alimento o meu Espírito, automaticamente a carne prospera. A carne você não alimenta. Você não precisa alimentar a carne. Você só precisa deixar de alimentar o Espírito. Quando você deixa de alimentar o Espírito, a carne prospera. Sabe como eu comparo a carne? É igual a erva daninha. O que é erva daninha? Você carpe um quintal, um lote, você carpe, deixa ela perfeito, você passa veneno. Se 3 meses você não cuidar, se bater uma chuvinha, quando você assusta, está cheio de mato de novo, verdade ou não é? Florescendo, cheio de mato. Você vai lá, carpe, arranca. Você pode ficar 3, 10 anos fazendo esse mesmo processo. Se você ficar 1 ano sem carpir, ele vai fazer o quê? Ele vai prosperar. Mato você não planta, mato você não rega, mato você corta, luta contra ele, mas se você descuidar o que ele faz, ele cresce, ele prospera. Assim é o pecado. Se você não viver arrancando, cuidando, metendo veneno nele, a carne ela prospera. E uma planta?
Planta uma planta, joga lá no meio do mato, você fala, nossa, aqui a terra é boa, olha como que prospera. Coloca uma planta lá, ele vai morrer se você não ir todo dia regar. Se você não ir todo dia cuidar, aquela planta vai morrer e o mato vai prosperar. Você entende? Então a carne é assim, você não precisa preocupar com a carne. Ela prospera, desde que você deixe de cuidar do Espírito Santo. Então você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. E quando você busca ser cheio do Espírito Santo, então você vai combater a carne. Você entendeu? Mas se você não buscar o Espírito Santo, a carne vai prosperar. Então, meu irmão, olha, presta atenção. Talvez já tenha um laço para você preparado. Talvez já tenha um laço para acabar com o seu casamento. Talvez já tenha um laço para acabar com a sua vida. Sabe por quê? Porque você não está vigiando. Você não está cuidando do Espírito Santo. E quando você não cuida, a sua carne podre, porque fala de uma natureza caída. Nós temos uma natureza caída. Então, quando eu não sou cheio do Espírito Santo, quando eu não busco ser cheio do Espírito Santo, a minha carne prospera. Como que está a sua carne? E como que está o seu espírito? Como está seu termômetro espiritual? Meu irmão, preste atenção. Glória a Deus. Então é isso aí. Não há como viver o cristianismo de uma forma eficaz, sem a ajuda do Espírito Santo. Devemos pedir ao Senhor que nos revista, que nos encha com a sua presença santa. Por isso se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Sabe? Então, como que você está? É muito importante você fazer uma reflexão. É muito importante você fazer uma breve avaliação. Porque dependendo de como você está, é um perigo a partir da hora que você sair daquela porta ali. Dependendo de como você está. Mas se está mal, hoje é o dia. E você fala, Deus tenha misericórdia da minha vida. Porque eu não tenho cuidado, o Espírito e a minha carne tem aflorado. Querido, meu aconselhamento com você é, ore. Faça seu devocional. Coloque louvor no seu carro. Coloque louvor na sua casa. Está aí 21 dias de jejue. Pague um preço. Sabe? Resolva as questões da sua casa. Resolva as questões do seu casamento. Ame a sua família. Ore a Deus. Cuidado com a fornicação. Cuidado com a pornografia. Rompa com música mundana. Tem muita gente cheia de música mundana no celular. Tem nada a ver. Música é consagração. A música é do céu, querido. E quem desceu do céu foi quem? Foi o diabo. E o que o diabo exercia no céu? A adoração. O dom dele é música. Se ele não pode adorar para Deus, o que ele faz com a música? Ele perverte, ele contamina. Tem muita gente contaminada, pervertida somente por causa de música. E acha que não tem nada a ver. Tem muita gente que caiu por causa do que ouviu. Assim como tem muita gente que caiu por causa daquilo que também viu. Então cuide do seu coração, cuide da sua vida. E glória a Deus. Vamos ficar de pé, querido. Amém? Busque ser cheio do Espírito Santo. Se você não sente como sentia antes, se você não chora como chorava antes, se você já não fala em línguas há tanto tempo, meu irmão, você já entendeu o que precisa fazer no dia de hoje. Aleluia. E o desejo de Deus é que você seja cheio dele. Porque a maior vontade de Deus é desenvolver um relacionamento contigo. Deus, ele quer te abençoar, ele quer te prosperar, quer te fazer um homem, uma mulher feliz. Ele quer ver a sua empresa sendo bem-sucedida. Ele quer ver os seus filhos sendo abençoados. Sim, eu sei que você deseja colocar seus filhos numa escola boa. Deus quer isso para você também. Mas o que mais Deus quer é ter intimidade contigo. Quando você olha para Noé, achou graça com Deus. Um homem abençoado. Quando você olha para Jó, um homem muito rico. Né? Fala um homem reto, um homem temente, um homem que se desviava da aparência do mal. Quando você olha para Davi, um homem de honra também, um homem segundo o coração de Deus, um homem adorador. Então todos esses homens foram ricos, todos esses homens foram prósperos. Então a prosperidade é de Deus, e a prosperidade é consequência. A herança do pai fica para quem? Fica para quem? O filho. Vocês é filho.
Então tem uma herança, tem uma promessa para vocês. Então, a bênção é consequência. A prioridade é desfrutar da intimidade, relacionamento e a vida com o Pai. Aleluia. E como é gostoso, irmãos. Eu não sei se vocês têm esse privilégio, mas eu tenho, e é bom demais. Eu não troco isso por nada, irmãos. É tão gostoso. Aleluia. Por isso tem tanta gente depressiva, frustrada aí. Tanta gente aí cheia de depressão. Porque tem uma ausência, tem um vazio dentro dela. E esse vazio é só Deus. É só o Espírito Santo que pode encher. Aleluia. Tão bom fazer devocional. Se você ler, você vai entender. Até por que eu estou ministrando hoje. Jesus ele fala aí, vou para o Pai. Mas eu rogarei a Ele que mande o Consolador, o ajudador, o amigo, o advogado, para que esteja com vós. Aleluia. E esse é o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite. Eu quero orar pelos irmãos que estão aqui presentes, Deus. Que possa entender que o Espírito Santo não é dado somente pelo mover, não é dado simplesmente, sabe, pelo manifestar. Isso sim são evidências, pode ser, mas o que define o que define a pessoa ser cheia de Deus é quando ela sai daquela porta para fora. O que define ela ser cheia de Deus é quando ela decide viver uma vida que lhe agrada, intimidade, relacionamento, felicidade, paz, amor, perdão, rompe com o pecado, rompe com tudo aquilo que tem atraído o seu coração. Se alguém aqui está, se você está me assistindo, observe como você está, e observe a questão das crises muitas vezes, porque a palavra diz que a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, e muita gente caiu, porque não tem observado a questão do termômetro espiritual, chamado Espírito Santo. Que você deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus, e consequentemente, como dissemos a respeito das promessas ligado à palavra, isso será evidente, será real em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje, tudo sempre, com cada um de vós, em nome de Jesus. Amém e glória